Ok, então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, mais uma vez, quero agradecer à Teia de Impulsos ter-me convidado para moderar este debate. Eu tive 2 anos, como toda a gente, sem fazer estas coisas, não é? Tive assim um interregno, mas agora tem sido assim uma catadupa de convites, nem todos eu posso aceitar, porque senão não fazia outra coisa, mas com a Teia de Impulsos tenho sempre o gosto de aceitar, porque de facto é um projeto que até tem a mesma idade do Sul Informação, porque também foi criado em 2011. Tempos difíceis em que, tal como a Teia de Impulsos, lançar novos projetos era difícil. Mas agora estamos aqui nas Jornadas do Arado, que tem sido precisamente uma das marcas da intervenção da Teia de Impulsos aqui nestas terras do Arado, e que permitem discutir as questões que estão na ordem do dia em todos estes 4 concelhos da Bacia do Arado. Hoje temos aqui como convidadas Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, que nos vai falar sobre um projeto. Portanto, o nosso tema, como sabem, é valorizar o património intermunicipal, um desafio. Estas palavras são chave, intermunicipal e desafio, e Rosa Palma vai falar-nos sobre um projeto que envolve a Câmara de Silves, mas outras que não estão na Bacia do Arado, mas neste projeto são parceiras, que é o Geoparque Algarvenses. E temos também a Anabela Santos, que dá a margem, que muitos de nós conhecem, tal como a Rosa Palma, como é lógico, porque ela há muitos anos que é, digamos que, o rosto da Via Algarviana. E a Via Algarviana também atravessa terras do Arado, mas continua pelo resto do Algarve. São 2 projetos, um já concretizado e em movimento, digamos assim, outro que está em vias de ser concretizado e que também vai abrir perspectivas interessantíssimas no nosso território. Havia uma terceira convidada, a Susana Calado Martins, que infelizmente por razões de saúde não pode estar presente, assim como o presidente da mesa, que também não pôde estar presente. Portanto, estou eu aqui como moderadora, mas quem vocês vieram ouvir falar são aqui as 2 convidadas, e eu, seguindo esta ordem, que até é a ordem alfabética dos nomes, darei primeiro a palavra à Anabela Santos. Bom, boa tarde a todos. Eu não gosto de fazer apresentações sentada, portanto pedi autorização para fazer aqui. Para quem me conhece, eu sou mais ativa e não sei muito estar sentada. Tal como a Elizabeth disse, já estou a coordenar a Via Algarviana desde 2011, portanto há 11 anos. O título desta mesa redonda acho que encaixa perfeitamente aqui no que é a Via Algarviana. Eu já tinha estado aqui, acho que nas últimas jornadas do Arade, e depois até fui ver a apresentação, porque estávamos realmente numa fase diferente, e agora, quando estive a preparar esta apresentação, foi engraçado ver a diferença de 2016 para agora. Vamos lá ver se consigo. Portanto, para quem não conhece a Via Algarviana, temos aqui o mapa geral. E nós, de facto, como a Elizabeth há bocadinho estava a dizer, atravessamos 4 municípios das terras do Arado, mas, na verdade, temos projetos em 13 municípios. Portanto, no Algarve existem 16 municípios, só 13 é que não são abrangidos pela Via Algarviana. Temos aqui o traçado principal, que é este que vai de este até oeste, portanto começa em Alcotim e acaba no Cabo de São Vicente, ou vice-versa, porque o percurso está sinalizado nos 2 sentidos, e são cerca de 300 km. Portanto, para quem o quiser fazer a pé, precisa de mais ou menos 14 dias para o percorrer. De BTT, nós aconselhamos 5 dias, mas conhecemos muitas pessoas que já o fizeram em 3 dias. Além do traçado principal, que foi inaugurado em 2009, nós vamos fazer agora, dia 29 de maio, 13 anos de inauguração de Via Algarviana. Portanto, também já é aqui um número significativo.
Além dos 300 km, temos depois aqui algumas outras infraestruturas e é depois aí que eu vos vou mostrar, e também é através dessas infraestruturas complementares que nós conseguimos chegar a mais municípios, e inclusive alguns destes que eu vou aqui apresentar. Portanto, dos 4 houve 2 que entraram logo na fase inicial em 2009, que foi Silves e foi Monchique, e depois temos aqui outros 2, que no caso de Portimão e de Lagoa, que entraram em fases posteriores, e depois já vos vou explicar aqui um bocadinho melhor. Portanto, eu decidi mostrar-vos o que é que temos em cada um destes 4 territórios. Começo por Silves. Por acaso ainda não sabia que era a Presidente que ia cá estar, portanto não foi de propósito, foi mesmo começar de uma ponta até a outra. Temos aqui Silves e obviamente não podia deixar de colocar aqui uma fotografia do Arade, não é? Que banha ali a cidade de Silves. E nós, de facto, Silves foi logo dos municípios que integraram a Via Algarviana desde o início e que abraçaram este projeto. Portanto, temos 2 setores que, portanto, um começa, e aqui pegando já na intermunicipalidade do tema, portanto, nós começamos no concelho de Lolé, passamos para o concelho de Silves e do de Silves passamos para o de Monchique. E este setor 8 que eu aqui trago é precisamente isso, começa em Alto e vai até São Bartolomeu de Messines. E aqui aproveito para dar em primeira mão alguns dos materiais que nós vamos agora apresentar no 13º aniversário e que temos estado a trabalhar nos últimos 2, 3 anos, e estou a olhar para a Rosa lá em cima, que tem sido uma das técnicas que tem acompanhado toda esta validação e concretização de materiais. Neste momento o nosso guia só não está impresso porque há falta de papel, não é dinheiro, é mesmo de papel. Há escassez de papel e estamos aqui com o problema da gráfica de não conseguirmos as toneladas de papel que precisamos. Mas ficam aqui já com uma ideia, portanto, este será o novo design deste setor em concreto, do setor 8. E eu vou-vos mostrar só neste aqui, porque depois todos os outros vão ter o mesmo, mas vocês vão poder reparar que cada um dos setores vai ter, portanto, eles fechados têm todos a mesma dimensão, abertos têm todos quase assim várias dimensões diferentes, porque os percursos também têm, aqui nos mapas, têm formatos diferentes. Uns são mais na horizontal, outros são mais na vertical. Portanto, isto foi também um desafio, conseguirmos que todos fechem da mesma forma, com o mesmo tamanho, mas depois abertos temos aqui mapas muito diferentes e vocês vão ver. Tivemos aqui também uma aposta na fotografia com fotógrafo profissional. Um grande desafio que nós tivemos agora nesta candidatura foi a pandemia. Tínhamos muitos materiais que precisávamos de ir para o campo e de repente veio uma pandemia. Foi um grande sufoco. Estas fotografias foi na primeira brecha que tivemos da primeira pandemia. Tínhamos pensado em ter muitos figurantes, portanto, sou eu que apareço em todo o lado, porque, pronto, era o João Mariano, foi ele que ganhou o concurso, e temos alguma relação de proximidade e dissemos, pronto, vamos os 2. E pronto, conseguimos fazer, foi a forma que arranjámos para ir ultrapassando aqui algumas coisas e irmos concretizando os materiais. Portanto, temos um mapa sempre, que é muito importante para o caminhante, temos sempre o mapa da região e onde é que a pessoa se localiza, toda a ficha técnica, desde a extensão do percurso, ponto de início, as coordenadas de início, subidas, acumulado de subida, acumulado de descida, o ponto a altitude mais alta daquele percurso, a altitude mais baixa, o perfil topográfico, a descrição do itinerário, e depois temos sempre esta preocupação do que é que as pessoas podem ver ao longo daquele percurso, seja a nível de património histórico, religioso, cultural, a nível de natureza. Isto porque também não nos podemos esquecer que a Almagem é uma associação de defesa do património ambiental e cultural, e a verdade é que eu costumo dizer que sítios bonitos nós temos em todo o mundo. Portanto, para quem vem fazer a Via Algarviana, nós temos o dever de mostrar às pessoas o que é que estes territórios têm, qual é a identidade e o que é que nos diferencia. E quem vem caminhar não vem com umas talas como os burros, quer realmente ver tudo aquilo que os rodeia. Daí que nós temos sempre uma estreita colaboração com os municípios e todos os nossos materiais têm que ser validados pelos técnicos, precisamente porque quem está no próprio território tem muito mais conhecimento e consegue depois validar toda esta informação. Portanto, temos sempre aqui, mesmo a nível de artesanato, de eventos culturais, porque às vezes o turista chega ao sítio e está a acontecer um evento e não sabe o que é. Portanto, também temos toda esta informação
e depois, obviamente, aqui os contactos úteis. Portanto, no Conselho de Silos temos este setor 8 de alta a Messines, e aqui vocês podem ver que este folheto já tem um formato diferente, portanto, esta parte será a frente e esta depois o verso. Este vai desde São Bartolomeu de Messines até Silves. Fizemos uma alteração neste traçado, sempre aqui em concordância com o município. O traçado não chegava mesmo à cidade de Silves, ficava em Xerim, e achávamos que era uma pena, a cidade é tão bonita, e então desafiámos aqui o município e lançámos o desafio de chegar, e neste momento chega à Sé e chega ali à zona do Castelo, que é lindíssima e tem uma vista espetacular, e acho que ficámos aqui a ganhar bastante com esta alteração de traçado. Só para vos dizer que uma das coisas que nós também optámos por fazer foi colocar sempre aqui uma fotografia tipo póster para, digamos, quando as pessoas acabam, aquilo, se quiserem, podem colocar numa parede esta parte, porque aqui não dá noção, mas ainda é assim relativamente grande, e ficar um póster de recordação por onde foram percorrendo. Aqui, esta fotografia já é do Conselho de Monchique. Temos aqui duas pessoas do Conselho de Monchique. Estou ali a ver também a engenheira Sónia. De facto, começamos aqui em Silves e chegamos até Monchique. Já passamos a fronteira. Este já é um percurso bem mais durinho, bem mais difícil. Passamos aqui por toda esta serra logo a sair de Silves e entramos noutra, aqui nesta parte logo de Monchique. Mas, para mim, é dos setores que eu mais gosto. Precisamente por termos sempre aquela ideia de topo e de quão pequeninos nós somos. Dá-nos mesmo aqui uma ideia de dimensão. Depois, nós temos aqui neste momento uma rede de percursos pedestres circulares. Foi uma necessidade que nós sentimos procura pelas pessoas, porque para fazer a Via Algarviana toda são precisos 14 dias, porque começa num sítio e acaba noutro, e começaram-nos a solicitar outros percursos mais pequeninos, onde o início e o fim fosse no mesmo sítio, e neste momento nós temos instalados 12 percursos. Na verdade, se vocês contarem, aqui não estão 12, estão 15, eu depois já vos vou dizer porquê. E desses 12 que já estão implementados, temos um no Conselho de Silves, que é o percurso cultural de São Bartolomeu de Messines, e este é o novo folheto. Eu até acho que esse aqui, que é este. Estes folhetos foram todos impressos, já estão distribuídos por todos os postos de turismo do Algarve, e tivemos aqui uma aposta nos idiomas diferenciados. Portanto, este folheto existe em português, inglês, francês, alemão, holandês e espanhol. Este, por exemplo, é o inglês, só para vocês terem uma ideia. Pronto. Este é o folheto que está ali. E neste momento, isto porque grande parte das pessoas que procuram a Via Algarviana também são alemães e holandeses. Os franceses agora muito a crescer, e então sentimos necessidade de diversificar aqui os idiomas. Portanto, todos aqueles percursos, os 12, estão nestes 6 idiomas. Depois temos aqui outro produto, que são os percursos audioguiados, que vamos também agora, no nosso aniversário, lançar aqui coisas novas em relação a este produto. Silves é o único município que tem 2 percursos audioguiados, mais uma vez em Messines e outro em Valfoseiros. Qual é a diferença desta infraestrutura? É que qualquer pessoa pode fazer o download em MP3 ou MP4 e vai ouvindo toda a explicação. Estes percursos são todos temáticos. E é como se nós fôssemos com um guia que vai ao nosso lado explicando, como se nos emprestassem uns óculos para nós vermos aquela realidade, vai-nos contando ali pormenores daqueles sítios. São percursos pequeninos, o maior tem à volta de 5 km, depois temos de 3, de 4, são percursos muito pequeninos porque são percursos que maioritariamente estamos sempre a ouvir explicação. Portanto, nós só tínhamos estes audioguias em português, vamos agora lançá-los, vamos ter em inglês e em francês. E outra coisa que nós fizemos foi os folhetos que também não tínhamos e que também vão estar disponíveis em português, inglês e francês, e neste caso temos aqui o folheto de São Bartolomeu de Messines, e que segue mais ou menos a mesma lógica dos outros, com a mesma informação. Neste caso, como é mais urbano, optámos por pôr aqui um ortofotomapa e não uma carta militar para as pessoas se conseguirem localizar um bocadinho melhor. E este aqui é o de Valfoseiros,
que pronto, Valfusejo é aqui agora também uma aposta que nós vamos acrescentar aqui mais coisas. Estamos neste momento com uma candidatura acabadinha de aprovar e vamos começar agora a lançar aqui algumas novidades, e em Silos vamos acrescentar as infraestruturas, indo ali de encontro precisamente ao Geoparque. Acrescentar, trabalhar aqui e juntar sinergias. Vamos ter, por acaso a candidatura calhou mesmo assim, são os 3 municípios de Geoparque, e então vai ser já uma coisa mesmo integrada, uma coisa com a outra. Relativamente à Lagoa. Lagoa foi o município que entregou a Via Algarviana há menos tempo, é mais recente. Portanto, com eles nós temos agora uma ligação que vai agora ser sinalizada, já estão os materiais prontos, falta só mesmo a sinalização, que vamos lançar agora o convite. E que esta ligação vai de uma estação de caminhos de ferro em Parchal até Silos, à estação de caminhos de ferro de Silos. Portanto, foi uma aposta na mobilidade. Para quem não quer utilizar nem carro nem bicicleta, vai até uma estação de caminhos de ferro, faz o percurso e apanha o comboio outra vez e pode ir para casa. Esta ligação tem aqui uma paisagem muito diversificada e, de facto, é muito bonito. E vamos sempre, vocês podem ver aqui pelo mapa, vamos sempre aqui acompanhando o arado, curiosamente. Pronto, faz todo o sentido naquilo que estamos aqui a falar hoje. Portimão, em relação a Portimão, nós temos aqui também algumas infraestruturas. Portimão entrou em 2011 como parceiro. Temos esta ligação de Portimão que vai desde a estação de caminhos de ferro da Mexilhoeira até Monchique. Portanto, como vocês veem, há sempre esta intermunicipalidade, há sempre aqui ligações que vão de um concelho a outro. E pronto, esta ligação é a mesma coisa. Temos aqui todos estes materiais que vão ser disponibilizados agora no início de junho. E temos aqui 2 pequenas rotas que temos também no concelho de Portimão. Temos uma que é da Rocha Delicada, que fica também na Mexilhoeira Grande, começa precisamente no mesmo sítio que a ligação, sendo que esta é circular. E depois temos aqui em Alvor, ao sabor da maré. E a mesma coisa, estes folhetos estão nos 6 idiomas que já referi. Eu esqueci-me de referir, o guia também vai estar em português, inglês, francês, alemão e holandês. Em relação a Monchique, Monchique é que nós temos realmente muitas infraestruturas e agora ainda vamos acrescentar mais infraestruturas a Monchique. Temos aqui o setor 10 que há bocadinho já tinha mostrado, que vai de Silos a Monchique. Depois temos de Monchique até Marmelete, portanto, passamos no setor 10, passamos no segundo ponto mais alto do Algarve, na Picota, a 774 metros de altitude. Neste, as pessoas vão mesmo até ao ponto mais alto do Algarve, à Foia, a 902 metros de altitude. Depois temos aqui, mais uma vez, a ligação do concelho de Monchique até Lagos. E em Monchique nós temos neste momento 5 pequenas rotas instaladas, mas estamos já aqui quase mesmo a lançar já o concurso para mais 3. E isto resultou, por causa dos incêndios de Monchique, uma candidatura que temos em conjunto com o município de Monchique e com a região Turismo do Algarve e a Associação Turismo do Algarve. Portanto, já temos aqui, portanto, é este o percurso das hortas, entre o Vale e o Castelo e pelos caminhos de Alferce. Estes 2 são no concelho, na freguesia de Alferce, que ainda não tínhamos lá nada e, de facto, havia aqui um mercado, havia procura. Portanto, eu vou-vos só passar assim muito rapidamente os folhetos, só para vocês terem uma ideia. Elizabeth, Monchique continua, mesmo pequeninos não são fáceis, está bem? Ainda não terraplanámos a serra. Em Monchique não há percursos fáceis, há menos difíceis, mas todos eles muito bonitos. Em relação a Monchique, nós fizemos um material específico para Monchique, porque já temos muitas coisas. Este também está em 6 idiomas diferenciados. Como já tínhamos 5 pequenas rotas, e este também já está disponível no posto de turismo. E a técnica do posto de turismo de Monchique dizia que a maioria das pessoas que lá vai mesmo para caminhar e cria os 5 folhetos. E ela ficava sempre a dizer, isto é muito papel, gasto muito papel. E então o que nós fizemos foi, de facto, compilámos aqui toda a informação dos 5 percursos. Temos um mapa geral para as pessoas terem noção onde é que fica cada percurso no concelho. E depois temos aqui, pronto.
Isto vamos sempre inventando, quando nos vão pedindo, nós vamos inventando materiais. Sempre que há necessidade. Temos aqui 2 ligações, uma já vos falei de Monchique, de Portimão a Monchique, mas temos também de Marmeleta a Algesur, e foi assim que também surgiu a parceria com a Algesur, através desta ligação, que chega, e aqui podemos ver mesmo, como não, colocar aqui uma fotografia do belíssimo castelo de Algesur. Temos ainda um percurso audioguiado, também em Monchique, que são as cheias de Monchique, que não são nada mais nada menos do que as famosas chaminés de Monchique que diferenciam a vila. Portanto, nós tentámos sempre ir com os percursos audioguiados, ir a cada sítio e ver o que é que fazia sentido dar a conhecer às pessoas, que fosse a nível de património cultural, património ambiental. Neste caso, achámos que faria todo o sentido. E se vocês repararem, todas estas bolinhas são tudo chaminés de saia por onde o percurso passa. Depois, em Monchique, ainda temos aqui, nós temos 4 rotas temáticas, sendo que em Monchique temos 2, a Rota das Árvores Monumentais e a Rota da Geologia. Nós tínhamos, e isso está disponível no nosso site, tínhamos um guia em português e outro em inglês sobre as árvores monumentais e outro da Geologia. Mas a verdade é que quem lia um, se calhar não se apercebiam que haviam 4 rotas ao longo do Algarve, então o que é que nós agora fizemos? Este também, vocês são os primeiros que estão a ver. Este guia vai estar disponível em português e em inglês e vai ser uma compilação das 4 rotas, mas um pequeno resumo, em que depois, em cada uma das primeiras páginas, temos um QR Code a dizer quer ter todo o guia desta rota, quer saber mais, então descarregue. Aqui digamos que é um pequeno resumo com os pontos mais interessantes, e depois as pessoas podem fazer o download se quiserem, só especificamente. Portanto, nós temos as árvores monumentais, a geologia, mas depois em Lolé temos a Rota da Água e em Alcotim temos a Rota do Contrabandista. E pronto. E agora dar-vos só aqui nota que tivemos acabadinhos, não sei se a senhora Presidente já teve a oportunidade de ver lá em Sils, mas de passar ali junto ao cemitério, em Messines, junto ao Museu do Trás. Portanto, nós tínhamos uma rede de mais de 30 painéis do início da Via Algarviana que já não tinham leitura, eram utilizados para colar os cartazes dos bailes, de coisas assim, e que foram mesmo acabadinhos agora de renovar e estão assim com este aspecto bem mais bonito e com toda a informação. E pronto, dizer que o nosso site também foi renovado, está em português e inglês. No nosso aniversário vamos lançá-lo em francês e até ao final do ano, alemão, holandês e espanhol. Ok? E está aqui o endereço para quem quiser ver. Vamos também agora adquirir uma joelete, e isto é uma informação que nós estamos a começar a passar. A joelete é para tornarmos também a Via Algarviana mais acessível, e aliás um dos nossos percursos audioguiados que vamos agora também lançar já teremos um audioguia específico para invisuais e embleupes, para começar aqui a tornar a Via Algarviana acessível. E vamos ter, esta joelete vai ficar disponível na Almargem, para quem a quiser requisitar, mesmo os próprios municípios, se quiserem fazer algumas caminhadas, alguns eventos e abrir, que acham que possam abrir a esta questão, é só dizerem-nos, Anabela, reservem a joelete, que a gente vamos ver se alguém aparece. Isto para mostrar que o Algarve também pode ser acessível. E eu agora vou-vos mostrar aqui, vou pedir aqui ajuda, vou-vos mostrar só aqui um dos nossos novos vídeos, não chega a 2 minutos, das ligações, porque na verdade são as únicas infraestruturas que nós temos que passam nestes 4 municípios. Viajar pela Via Algarviana é uma história com vários pontos de início. Uma história em que nos atrevemos a ir à descoberta. A contemplar. A partilhar. A sentir. A observar. Em que nos deixamos surpreender por novas paisagens.
caminhos que se cruzam com outras histórias para contar. E no final, todos os caminhos estão ligados à Via Algarviana. E recordamos estas histórias que não se transmitem por palavras, apenas se sentem. Ligações à Via Algarviana. Siga esta pista. Vou só deixar aqui os meus contactos. Estão aqui disponíveis se precisarem de alguma coisa. Pronto, é isto. Obrigada. Acho que me alonguei um bocadinho, não é, Elisa? Não, não foi grave, acho eu. Obrigada. Obrigada, Anabela. A referência que a Anabela fez às subidas de Monchique é que eu tenho um problema que até é científico, que é assim, se a Terra é redonda, porque é que há de ser tudo a subir e não tudo a descer? Não percebo, mas pronto. E de facto eu sou uma caminhante cada vez mais preguiçosa e já não gosto tanto. Eu nunca gostei, não é? Na realidade, mas cada vez gosto menos das subidas. Mas estava aqui precisamente a dizer que aquela ligação do Parchal a Silves é uma coisa que um dia deste tenho que ir fazer, sem dúvida, porque conheço. Pois, mas amanhã já tenho outra. Mas hei de fazer toda, não é? Que isso é que é interessante. Eu conheço uma parte, não é? Uma parte conheço, mas, enfim, daqui do que a Anabela nos disse, já tivemos aqui boas notícias, não é? Nomeadamente nesta questão, pronto, todo o projeto obviamente é intermunicipal, mas ainda por cima já é um projeto que se está a relacionar com outros projetos, não é? A Via Algarviana e o Geoparque Algarvensis. O Geoparque Algarvensis, cuja gênese é tipo uma salamandra gigante com milhões de anos, com um nome qualquer que acho que é tipo... Eu fui ver há bocadinho. Exatamente. Acho que a Presidente sabe que aquilo é... mas que devia ser um bicho bastante... enfim, com um ar bastante estranho, mas que, no fundo, nos trouxe daquele passado tão antigo para um presente e abre muitas portas, não é? Precisamente. Em primeiro lugar, agradecer então à Teia de Impulsos, mais uma vez, por estas terras do Arado e por ter esta iniciativa. Cumprimentar a Diretora Regional da Cultura, que aqui está, a Adriana Nogueira, que sempre parceira nestas iniciativas também, e a todos os que estão-nos a ver aqui e que estão-nos a ver também lá em casa. Bem-aja a todos e vamos então, de certa forma, falar do que é que há em comum nestas terras do Arado e o que é que há para valorizar então em termos intermunicipal. Em primeiro lugar, antes de começar a falar do intermunicipal, eu tenho que falar primeiro do meu concelho. E isto porquê? Precisamente, como sabem, os presidentes de Câmara têm alguma dificuldade, por vezes, de se associarem em projetos intermunicipais. E já vou-vos explicar o porquê, porque há outros projetos intermunicipais. Isto porquê? Porque os presidentes normalmente são muito ciosos daquilo que é o seu concelho e daquilo que representam e da responsabilidade que têm e querem sempre evidenciar o seu próprio concelho. O nosso concelho, neste caso Silves, da Serra ao Mar, como é o nosso lema, passa precisamente então da fronteira com o Alentejo e atravessa todo o Algarve. E temos precisamente várias formações rochosas. Neste caso concreto temos a Serra, temos o Barrocal e temos o litoral. E como sabem, o litoral do Algarve já é bastante reconhecido. Não é à toa que nós temos milhares de visitantes e que em termos turísticos nós representamos uma forte fatia daquilo que é o PIB a nível nacional. Por isso, a nível do Algarve, não há necessidade de fazer grandes evidências. As pessoas já nos procuram, já somos uma referência a nível internacional. Mas o Algarve tem mais do que isto para oferecer. O Algarve é mais do que isto para oferecer. E há quem já procure mais do que isto. E é por isso que nós, aqui, quisemos apresentar um projeto diferente. Falando ainda do nosso concelho, Silves, referir que Silves já puxou até si Silves, capital da laranja. Afinal de contas, nós representamos 60% da produção de laranja e por isso chamamos até nós Silves, capital da laranja. Não estamos aqui de maneira nenhuma a fazer competição se a nossa laranja é melhor do que a outra que existe ali em Moncarapaz, em Olhão, seja onde for. O que é certo
é que nós temos produção de laranja, nós temos 60% da produção de laranja e, por isso, quisemos nos evidenciar com Silves, capital da laranja. Mas aproveito para vos dizer, façam provas cegas relativamente à laranja e venham lá ver se a nossa laranja não é a mais suculenta e a mais doce. Mas isto tem tudo a ver com o clima, com o sol que lá está. E é isto que nós queremos, que as pessoas conheçam aquilo que é o seu território, aquilo que é as características específicas do seu território. E isto, mais uma vez, vos digo, estou a falar ainda só de Silves, não é? Aliás, sou presidente da Câmara de Silves, não é verdade? Mas não ficamos por aqui em Silves. Também chamamos até nós vinhos de Silves. E quando falamos de vinhos de Silves, estamos a falar de vinhos do Algarve, obviamente. O que nós queremos é que se destaque aquilo que existe e que é produzido no próprio território. Por isso, cada uma das atividades que nós temos no nosso município é obrigatório que os nossos parceiros tenham sempre presente as suas marcas e aquilo que marca o território. Os vinhos Silves, posso-vos dizer, nós temos o fim de semana com sabor a laranja, temos que ter presente os vinhos Silves, a nossa laranja. Este próximo fim de semana, de 27, 28 e 29, vai haver o Festival da Caldeirada. Já agora aproveito para vos dizer que estão todos convidados em Armação de Pera. Mais uma vez, vamos ter uma doçaria presente com a presença da laranja e vamos ter ainda também os vinhos Silves. E isto foi ganhando uma forma de estar dos próprios parceiros e daquilo que é a restauração e a economia local, de ter sempre presente aquilo que são os nossos produtos locais. E foi-se ganhando precisamente este hábito, porque nós somos pessoas de hábitos, nós somos pessoas e, como sabem, por vezes, aquilo que é a rotina do dia-a-dia leva-nos a ter determinados hábitos e isto, por vezes, se forem bem trabalhados e bem direcionados, é positivo e permite precisamente reconhecer aquilo que existe melhor, então, no território. Mas agora vamos, então, àquilo que é o intermunicipal. E como eu vos disse, eu aqui, no intermunicipal e naquilo que vou representar aqui, apresentar de uma forma muito sintética, o Geoparque Algarvenses. E se vocês virem, está escrito aspirante a Geoparque Algarvenses. Toda a gente já ouviu falar em vários geoparques. Ou melhor, se calhar algumas coisas que evidenciam esses geoparques. Toda a gente já ouviu falar nos passadiços de Paiva. E muita gente até faz excursões para ir aos passadiços de Paiva. Aquilo não é nada mais, nada menos do que o Geoparque da Aroca. Mas a evidência que se tira dali é precisamente os passadiços de Paiva. Então o que é que estes três concelhos, Lolé, Silves e Albufeira, resolveram fazer? Neste caso, e para que vejam, o Geoparque Algarvenses une três concelhos. E o que é que se verificou nestes três concelhos? Verificou-se precisamente que a geologia fala mais alto, que há espécies que existiram antes da presença do homem e que já lá estavam e que andaram precisamente em determinados territórios. E não foi à toa. Estes três territórios que aqui estão, porque foi o homem que criou estes limites, digamos em termos de concelhos, é o homem que os cria. Eles não existem na realidade. E as espécies não chegam até ali. Não posso passar para o concelho de Lolé porque senão, isto. Nada disso. A mesma coisa a nível litoral. Mas agora a nível do território. Então, estes três territórios têm uma formação geológica toda ela similar. Mas não só. Têm precisamente o Metapossaurus algarvensis. Daí vem o nome. Algarvensis. E é por isso que nós chamamos ao nosso território Geoparque Algarvenses. Mas ainda não somos reconhecidos pela Unesco. A nossa ambição é essa. Estamos a fazer um trabalho e é um trabalho que envolve as pessoas locais. Posso-vos dizer que isto é resultado precisamente já de trabalhos e desafios. Não é à toa que isto é valorizar o património e, neste caso, intermunicipal e com desafios. Já desafiamos os vários artistas locais através dos geopalcos. Já ouviram falar, com certeza, de uma iniciativa que houve, que foi Geopalcos e que passou por estes três municípios, ainda no ano transato, mas também desafiamos precisamente os nossos artesãos. Temos aqui uma peça que foi criada por um dos artesãos, este por acaso é de São Bartolomeu de Messines. Temos ali outra peça que foi criada por um dos artesãos em Lolé e temos feito vários desafios, mas os desafios não passam só pelos artesãos. Os desafios passam pelos agentes económicos locais.
Esses agentes económicos procuramos os envolver. Quer sejam eles de qualquer forma, procuramos os envolver. Mas para isso temos que envolver primeiramente agentes locais. E para envolver agentes locais, estes agentes locais têm que perceber o que é que há em comum nestes territórios. Porque as pessoas defendem muito o seu bairro, não é? Aquilo que é seu. E estas coisas que vêm em comum nem sempre são defendidas. Há pouco, eu olhava para determinadas caras. Eu não me importo nada que a Via Algarviana passe por todos os territórios e que valorize. Nós temos que valorizar estes territórios. E quando se fala de outros concelhos, nós temos que também valorizar aquilo que existe melhor nos outros concelhos. Nós não temos que ter apenas a visão daquilo que é o nosso território. Mas desafiamos as pessoas a poderem experienciar e ver, em primeira mão, obviamente, experienciando aquilo que gostam mais, porque, afinal de contas, os gostos ainda é de cada um. E isto vale-nos a nós mesmos. Por isso, estes desafios que são feitos e que têm a ver com a intermunicipalidade, vêm precisamente tentar reunir as pessoas locais e elas são os agentes, os primeiros agentes a poderem comunicar e a poder dizer o que é isto do Geoparque Algarvenses. Mas o nome é complexo. E agentes locais são simples. É por isso que todas as pessoas têm valor. Porque quando eu estou a falar de geologia com pessoas destes locais, nomeadamente São Marcos da Serra, elas à partida podem não perceber muito bem o que é que eu estou falando se utilizar uma terminologia muito complexa. Ou se eu falar do Metapossauro algarvensis que existiu há 300 milhões de anos atrás, na altura dos dinossauros. Elas já ouviram falar de algumas destas coisas. Mas voltar atrás em 300 milhões de anos é muito complexo para nós. É muito difícil. O homem não existia. Há uma história muito além da própria existência do homem. Mas está escrito nas rochas. E então, se eu for dizer que o Geoparque é aquilo que as rochas dizem para estas pessoas perdem um interesse naquilo que é o Geoparque. Então, é importante comunicar com estas pessoas e valorizar o seu conhecimento. Todas estas pessoas são válidas naquilo que é o seu conhecimento. Seja a fazer o pão, seja a fazer o chouriço, seja naquilo que é um prato tradicional, seja até a fazer algum tipo de bordado ou outras coisas mais, ou naquilo que é o seu mero conhecimento de histórias lenga-lengas que tenham ouvido. É por isso que nós estamos a fazer agora um exercício com estas pessoas e levar, então, a conhecer este geoparque de uma forma, então, desmistificada. Porque se nós formos falar de paleontologia, geologia, litologia e outros mais logias mais com as pessoas vão se afastar disto que é o Geoparque. Por isso, o que nós pretendemos aqui é dar a conhecer um território mais do interior e fazer com que esse território mais do interior seja valorizado, mas seja valorizado pelas suas gentes locais, que tenham este sentimento de pertença, de orgulho de fazerem parte deste território e que falem dele com aquilo que têm em termos de conhecimento. E é este o trabalho que está a ser feito por estes 3 concelhos, precisamente a envolver a comunidade e precisamente a fazer com que estas pessoas percebam e entendam o que é isto em termos científicos, aquilo que envolve e é comum ao território, mas particularmente que valorizem aquilo que é o seu próprio conhecimento e que se sintam parte integrante deste geoparque. E isto é fundamental, porque se nós não envolvermos as pessoas, não vamos conseguir ter na realidade um geoparque e não vamos conseguir transmitir às pessoas que nos visitam que estão em território geoparque. Por isso é que o geoparque são para as pessoas e com as pessoas. Isto é fundamental que isto seja e consiga ser transmitido precisamente às pessoas locais, para que as pessoas que nos visitam sintam que aquelas pessoas têm conhecimento do que é, desde que seja naquilo que é o seu básico conhecimento, mas que consigam transmitir esse mesmo conhecimento. E este é o trabalho que está a ser feito. Estamos em gestação, ainda não está fácil estes saltos a seguir. É um trabalho bastante complicado, mas que tem vantagens. E estas vantagens passam pelo quê? Precisamente pelo facto de termos parceiros como a Almargem e outros parceiros. Porque vejam, aquilo que a Almargem já faz há alguns anos, são 12 anos, 13?
De Via Algarviana? Sim, 13. 13 anos, já vem enriquecer aquilo que é o nosso projeto em si. Porquê? Porque passa precisamente pelos nossos territórios e vem, mais uma vez, enaltecer e enriquecer aquilo que é o território. Não se esqueçam, Geoparque é um Algarve diferente, é um Algarve mais do interior e que nós queremos levar as pessoas até lá para elas experienciarem e conhecerem um Algarve diferente, mas que continua a ser um Algarve destes 3 concelhos e que demonstra que o Algarve é mais do que sol e praia, o que é muito bom, atenção que ninguém desvaloriza, mas tem muito mais para conhecer, desde os seus costumes, das suas tradições e quem quiser ir mais além, ver precisamente ainda o património riquíssimo que nós temos nestes locais, obviamente, e outras pessoas que queiram outros conhecimentos científicos, desde a avifauna, de flora, que existe precisamente e que vem enriquecer este tal Geoparque. Nós temos então folhetos também que já foram feitos para dar às pessoas, também é desdobrável e também tem um mapa, e vocês vão perguntar, mas porquê que estas pessoas ainda usam papel e ainda fazem este... Porque é verdade, o nosso Algarve, e este principalmente do interior, não tem rede em todo o lado. Nós não conseguimos ter, e é difícil por vezes, através então dos métodos tecnológicos mais evoluídos, por vezes aceder. Mas as pessoas gostam de apontar aqui onde é que estão, onde é que vão e o que é que estão a fazer. É sempre um dado importante e o papel, afinal de contas, desde que se guarda a seguir e que não se esteja a poluir, mas que seja uma mais-valia. Este é um dos projetos intermunicipais. Mas se me deixar, ainda posso falar mais 2 projetos intermunicipais. Posso? Mas rapidamente. Então, nós temos, porque como eu vos disse, não se esqueçam, intermunicipalidade é muito difícil por vezes conseguir consensos. E há pouco eu dizia precisamente isso. Porquê? Porque cada um puxa até si, até a ordem dos nomes das candidaturas. Posso-vos dizer, por exemplo, que nós estamos a fazer uma parceria com mais 3 municípios, ou seja, são 4 municípios. Estamos a candidatar-nos à Cidade Europeia do Vinho, em que está precisamente Albufeira, Lagoa, Lagos e Silves. E estamos-nos a candidatar estes 4 municípios. E isto, quando nós dizemos isto, estamos a referir que estes 4 municípios juntaram-se e o intuito é precisamente destacar, mais uma vez, um produto local e destacar aquilo que é o seu território, face às suas características completamente diferentes da sua parte, então, em termos de território e em termos geológicos, faz precisamente que a vinha com as mesmas características iguaizinhas que cresce, por exemplo, em São Bartolomeu de Messinos, e a que cresce em Lagoa, a mesma vinha, plantada na mesma altura, produz vinhos totalmente diferentes. E é este desafio que também lançamos às pessoas. E é isto que também estamos a valorizar. Este é outro projeto intermunicipal. Para além deste, e agora já não nos territórios e em terras do Arado, mais então no litoral, temos precisamente a Pedra do Valado. Isto é uma área de interesse comunitário, nasceu com um desafio, porque nós temos lá o maior arrecife rochoso, pelo menos de Portugal será, não se sabe se será da Europa, mas o nosso intuito não é chamar até nós o maior arrecife. O intuito é valorizar aquilo que nós temos, que é o maior arrecife rochoso, e dadas as características que nós temos naquele espaço, faz precisamente que a maternidade Alfredo da Costa, em termos de peixes, seja precisamente ali naquela baía da Armação de Pera. E este é o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve. Pedra do Valado. Também para chegarmos a um consenso neste nome também foi complicado. Este aqui envolve Silves, Albufeira e Lagoa. Mas já temos um nome dado, só precisamos do reconhecimento da Administração Central. E aqui estamos a valorizar precisamente o quê? O tal Recife e preservar. Não estamos a ir contra aquilo que é as artes de pesca e os pescadores, de maneira nenhuma. Queremos valorizar aquilo que é a pesca tradicional, queremos continuar a colaborar com a pesca tradicional, mas queremos valorizar o pescado. Como sabem, quando o peixe chega à lota, é bastante valorizado. E o que nós queremos é dar um selo identitário e valorizar isso mesmo. Por isso, estão a ver, estes são 3 projetos intermunicipais, e neste caso Silves está envolvido nestes 3, devo-vos dizer que não são tarefas muito fáceis, mas que, no entanto, com a construção e com consensos, sinergias e também com parcerias como Calmargem, que aqui está, nós vamos conseguindo construir. Mas isto só consegue se as pessoas locais souberem
e souberem também divulgar aquilo que é o seu território. E para divulgar, nós temos primeiro conhecer, mas de ter este sentimento de pertença e valorizar aquilo que é nosso. Por isso, deixo-vos o desafio, valorizem e colaborem para valorizar aquilo que é o nosso território. Obrigada. Ora, muito obrigada. Foi uma intervenção muito interessante, porque além daquilo que estava programado, falou-se de mais 2 projetos intermunicipais importantíssimos e, no fundo, estas coisas estão todas ligadas, não é? Não se pode estar a falar de uma coisa sem falar de tudo o resto. Agora, a palavra está desse lado para quem quiser colocar alguma questão ou... não sei se... Isto é sempre o difícil, é começar, não é? Digamos que as apresentações foram tão boas que as pessoas ficaram esclarecidas, não é? Circular ou de tudo? O maior de Via Algarviana é o de Silves a Monchique, que são neste momento 32 km. Eu só depois é que me apercebi, já vejo um bocadinho mal, já cheguei aos 40, que o Dr. Rui Parreira está lá em cima, certo? Pronto, e já agora, já não o vi há muito tempo, fiquei muito feliz agora de o ver lá em cima, porque ele também foi aqui um grande amigo e aliado para esta alteração do traçado da Via Algarviana, porque tivemos que pôr lá um painel e a Direção Regional de Cultura também teve aqui uma grande ajuda e agilizou muito rapidamente o processo para que conseguíssemos colocar isto, porque era em zona histórica. Portanto, o maior será mesmo esse, são 32 km e é de facto difícil, porque subimos até à Picota e estamos sempre assim a subir. O mais pequeno será no Concelho de Castro Marim. Não, mentira. Em Monchique são... Lagos. Pedra do Galo, na Mata de Barão de São João, 6,1 km. É muito. Ainda temos os audioguias, que aí temos em Sagres, não chega a 2 km, está bom? E vai ouvir a descrição dos endemismos que lá existem. O da Pedra do Galo eu já fiz num dos festivais de caminhadas de Barão de São João, mas também já fiz alguns traços da Via Algarviana. Já. Não me vou meter em loucuras desse de Silves a Monchique, se bem que já fiz algumas partes também. Subir a Picota já subi várias vezes, mas enfim, e é uma coisa que eu recomendo a toda a gente, não é? Mas, de facto, conhecer o nosso Algarve destas formas alternativas, a pé, de bicicleta, com tempo, olhando para as coisas, olhando para as pedras, falando com as pessoas, é completamente diferente, não é? Mais alguma intervenção? Ora, temos ali a engenheira Sónia. Eu gostava de saber se, quando foi constituído o Geoparque Algarviensis, foi equacionada a entrada do Concelho de Monchique também nessa parceria, nesse projeto intermunicipal. Bem, já agora contar um bocado da gênese, não é? É assim, o Geoparque Algarviensis nasce em Lolé. Há um estudo que é feito, o Metoposaurus estava precisamente... Foi encontrada a cabeça do Metoposaurus algarvensis em Lolé e a partir daí então é Lolé que começa a avançar com o Geoparque. Só que se apercebe que relativamente àquilo que era a tal circunscrever o local concreto onde haveria aquele género de sedimento em que se encontrou o Geoparque Algarvensis, ali a Lolé seria muito complexo. Então, pediu-se estudos, e é claro que isto é sempre acompanhado com a Universidade do Algarve, e a quem também eu agradeço o trabalho, e já agora a Cristina Veiga Pires, que é a diretora responsável por este Geoparque Algarvensis, para dar uma sustentabilidade científica ao projeto em si. Estava eu a dizer, o Concelho de Lolé, então, convida o Concelho de Silves a fazer parte do território Geoparque.
Os estudos vão avançando e vai-se verificando então que a bacia onde este Metaposaurus poderia estar, aquele género de sedimentos, e volto a referir que isto é em termos de formação rochosa, que se calhar se estenderia-se até a Albufeira e que se poderia circunscrever então até à zona da Albufeira. E é por isso então que estão estes 3 municípios envolvidos neste Geoparque Algarvense. Mas como eu já disse há pouco, estas situações, porque isto poderia ser um projeto do Algarve, por exemplo, o que seria muito mais complexo aí chamar Metaposaurus algarvensis. Há muitas espécies que ainda não têm a espécie em si, em que estamos ainda só no género, mas existem mais espécies que eventualmente possam ser só endémicas, possam ser só oriundas do Algarve, mas ainda não está nessa evolução. O que é certo é que este Metaposaurus algarvensis, a sua identidade e a sua presença foi reconhecida e foi circunscrita, digamos assim, de certa forma, face às características específicas e geológicas deste Metaposaurus, desta espécie paleontológica encontrada, dá precisamente as características para serem então estes 3 municípios, tanto que não veio ao litoral, é uma zona mais do interior, precisamente neste caso concreto, numa zona mais de baixa, que depois dá-lhes características específicas que eu agora não tenho aqui as ferramentas para lhe poder explicar, mas foi nessa base e foi com base científica que foi circunscrito àquele local. Ok, muito obrigada. Mais alguma intervenção? Não sei se aqui na mesa alguém quer acrescentar alguma coisa. Se não... O que nós queremos aqui em termos de geoparque, vejam, nós não queremos de maneira nenhuma, e isto e depois é o que eu dizia há pouco, nós queremos todos puxar até nós aquilo que é alguma identidade e alguma coisa que seja diferenciadora, porque às vezes somos de concelhos que são tão do interior e o Algarve é sempre visto na zona litoral. Nós temos que ver que este destaque, e isto é para termos o selo da Unesco, este destaque vai pôr o Algarve no mundo em termos de Unesco, ou seja, em termos de reconhecimento daquilo que é o selo da Unesco. É um turista totalmente diferente, que vai procurar o interior, à partida o geoparque, mas que depois vai se estender a toda a zona do interior do Algarve. E é este pontapé de saída que é necessário dar para trazer turistas diferentes àquilo que é o nosso Algarve. Porque como eu comecei por dizer no início, o Algarve já é conhecido pelo seu litoral, o Algarve já é conhecido em termos internacionais naquilo que é o sol e praia. E o que nós queremos agora é referenciá-lo neste território mais do interior, envolvendo os agentes locais, e os agentes locais passa por a parte económica, obviamente, e envolvendo a comunidade, para que depois estas pessoas que cheguem até nós sintam-se acolhidas, mas que queiram continuar e conhecer o resto do Algarve e este Algarve interior. Como vocês sabem, o nosso Algarve é bastante assimétrico, não é verdade? Existe aqui muitas diferenças concretas e até em termos de transportes e outras coisas mais, mas pronto, o que nós queremos aqui é, na globalidade, dar um destaque à região e, neste caso concreto, a uma zona do interior e que, por acaso, este território faz parte das terras do Arado e queremos o valorizar nesse mesmo sentido. Por isso, como as terras do Arado têm uma continuidade e passam por outros territórios, nomeadamente Monchique tem um forte afluente que vem desaguar aqui no nosso Arado, poderá ganhar essa importância e poderá ser uma interseção para que depois se possa dar esse mesmo conhecimento de uma zona mais interior, de um Algarve diferente. Ok, temos mais uma questão, Sim, Luís Matos. obrigado. Era aqui para a Presidente Siles que fez esta apresentação e eu agradeço imenso. Mas gostaria só, se for possível, que nos diga qual é o trabalho que tem sido feito com a população, com a comunidade. Claro que os agentes económicos são importantíssimos e têm que estar informados e ter informação sobre o tema, porque acho que são esses agentes que realmente podem fazer a passagem, e principalmente no caso do turismo, não é? Mas quando diz e bem, e eu concordo plenamente que a comunidade tem que estar envolvida, porque senão não dá o valor ao que está a ser feito, que ações é que têm sido feitas, porque chegar à comunidade é complicado, então nós sabemos que é muito complicado e nós sentimos quando fazemos qualquer coisa a nível da associação, que como estamos a fazer jornadas e que gostaríamos que tivesse muito mais pessoas nesta sala, mas sabendo que hoje em dia também temos a parte digital, mas que tipo de ações é que são feitas
no território para que as pessoas consigam entender e perceber este projeto? Bem, então nas iniciativas que nós temos a nível, e eu digo a nível do Conselho de Silves, mas acontecerá no resto, nos outros conselhos, nas iniciativas que nós já temos e que são muitas delas populares, tentamos sempre trazer esta informação para que se aproveite aquilo que já são iniciativas com muitos populares, que se dê esse conhecimento. Mas devo dizer que nós nascemos numa altura complicada. A nossa gestação está a ser difícil precisamente por causa disso. Porque nós começamos a trabalhar em conjunto em finais de 2019, foi quando assinamos o protocolo dos 3 municípios. E como estão a ver, 2020 vem a pandemia, não é verdade? Então isto roubou-nos precisamente este tempo todo de divulgação junto das pessoas. Começamos logo em 2020, ainda fizemos apresentações em vários locais, mas e depois isto voltou a parar. Agora estamos a retomar, já estamos precisamente a divulgar nessas iniciativas que eu digo que já são populares e que já vão pessoas, a tentar divulgar para que isto seja uma linguagem comum, Geoparque Algarvenses, Metapossauros, para que não seja uma coisa que distancie as pessoas, porque às vezes as palavras caras distanciam as pessoas, não é verdade? Mas estas festas populares já permitem esta proximidade e estamos também a fazer reuniões em freguesia com as associações locais. E nessas associações locais, posso-vos dizer que isto está a ter um ótimo resultado, porque eles depois pedem-nos os nossos agentes, quer sejam da parte que estão envolvidos no Geoparque, para ir depois nas iniciativas que eles façam de caminhadas, nas iniciativas que eles façam de gastronomia, nas iniciativas que eles façam, que haja um interlocutor que faça uma associação a Geoparque. Ou seja, eles não estão a chamar à atividade outro nome qualquer, mas estão a divulgar aquilo que é alguma coisa do conhecimento local. E é isto que estamos a fazer reuniões com todas as coletividades para que eles também percebam que há mais do que aquilo que eles já fazem que podem dar a conhecer. Não vou dizer que é uma tarefa muito fácil, não é de todo, mas estamos a envolver e está a ser bom. Posso-vos dizer que houve uma batida fotográfica na Amorosa, não sei se todas as pessoas aqui conhecem a Amorosa, o nome por si é bastante cativante. É amoroso. É amoroso. Passa depois precisamente por a zona de Valfoseiros, que é uma das caminhadas da Almargem, e aí o que é que nós resolvemos falar? Porque o Geoparque tem geossítios, que são os tais locais que ganham uma conotação e uma importância geológica, paleontológica, que há necessidade de ver. Posso-vos dizer então que no caso de Valfoseiros, foi ali que se abriu o Oceano Atlântico, e há uma evidência. É claro que a gente olha para as rochas e o leigo não percebe onde é que aqui se vê que nasceu aqui e que se abriu aqui o Oceano Atlântico. Não é possível, não é verdade? Mas não, se a gente recontar a história e puder pôr ali, e é isto que nós temos dificuldades para ir depois a tecnologia poder nos associar aqui, porque depois há coisas que nós temos que fazer uma recriação para a pessoa conseguir visualizar. Quando não se consegue fazer a recriação, temos que ir para os tais painéis. Mas é isto que se pretende. Com esta batida fotográfica, que era onde eu estava, que é de uma coletividade que é a Associação Recreativa da Amorosa, a ARCA, e essa resolve fazer uma batida fotográfica, e como passou em território Geoparque, convidou-nos um dos nossos técnicos para evidenciar os tais geossítios. E é este género de coisas que envolve os locais, e como eles já tinham pessoas lá a participar nessa batida fotográfica, já ficaram a conhecer um bocadinho mais daquilo que é o Geoparque. E é desta forma que nós estamos a trabalhar, envolvendo as pessoas, valorizando todos os conhecimentos, e as pessoas têm que sentir parte integrante da coisa, para eles e depois, de certa maneira, também sentirem orgulho e valorizarem sem ter aquele sentimento de pertença. E é muito bom quando alguém depois vai ensinar a fazer o pão ou qualquer coisa, como por exemplo, nós temos, ensinam como foi, temos uma rubrica no município, então estas pessoas, e depois com estas rubricas que nós temos, também envolvemos as pessoas para elas conhecerem um bocadinho mais, e depois também fazermos, quando sabemos que há pessoas que querem conhecer, ir a esses locais para verem então como é que se faz o picado do chouriço, como é que se faz o medronho, como é que se faz estas coisas assim, e envolvendo estes conhecimentos aqui tradicionais, não os deixando de perder, para que depois se consiga divulgar isto que é o Geoparque Algarvenses.
Muito bem, muito obrigada. Agradeço para já às duas oradoras. Acho que ficamos aqui com muitas novidades e muita coisa interessante para refletir e para continuar a trabalhar. E vamos dar um lugar agora, segue-se uma conferência com o Emanuel Sancho e a Cristina Fé Santos. E nós vamos sair daqui e vêm vocês. Ok. Obrigada.